Olá, seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de café e cafés especiais. E hoje, né, a gente vai trazer um assunto aqui que nos traz muito orgulho, muita alegria, né? Acho que todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas conhecem um pouquinho da história da Embrapa, né? Essa instituição que mudou a agricultura no Brasil, né? Nossa agricultura tropical foi fincada praticamente ali com os pesquisadores da Embrapa. E a Embrapa tem um braço que se chama Embrapa Café, exatamente. E há uma Embrapa que está fazendo 22 anos de idade. Mas antes da gente trazer um pouquinho mais sobre a Embrapa Café, estou aqui mais uma vez com a minha amiga Virgínia Alves. Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham aqui no Café em Prosa. Lembrando aquele recadinho básico de todas as vezes de seguir o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais, @Notícias Agrícolas, e para o Café em Prosa, @Café em Prosa _NA. Muito bem, para apresentar um pouquinho sobre o trabalho da Embrapa Café e essa comemoração de 22 anos, estamos aqui com o Antônio Fernando Guerra, ele que é chefe-geral da Embrapa Café. Seu Antônio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a vocês por essa oportunidade de participar desse importante programa. Senhor Antônio, vamos começar um pouquinho sobre a formação da Embrapa Café. Como que a Embrapa Café surgiu? Qual que foi o principal propósito da criação da Embrapa Café? Antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: a Embrapa hoje tem 43 unidades de pesquisas descentralizadas, a Embrapa Café é uma delas. O total de colaboradores da Embrapa, um pouco mais de 8 mil colaboradores, com 2.261 pesquisadores, atuando nas mais diversas áreas de pesquisa no Brasil. A Embrapa Café, nós temos 25 pesquisadores. Ela foi fundada em 99, exatamente para coordenar o Consórcio Pesquisa Café, que é uma rede integrada de pesquisa com 46 instituições, entre universidades federais, estaduais, os IFES, empresas estaduais de pesquisa e até algumas privadas, sem fins lucrativos. Então, nós, além de trabalharmos na ponta, fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós também coordenamos esse consórcio Pesquisa Café no sentido de desenvolver conhecimento, tecnologias e inovações para o setor cafeeiro. E, seu Antônio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi o desenvolvimento do trabalho da Embrapa Café nesses anos todos, né? Nesses 22 anos, o quanto que a gente evoluiu na cafeicultura graças às pesquisas, os investimentos da Embrapa. Conta pra gente como é que foi essa história. Olha, a história do café, ela vem lá dos anos 1000, ou seja, do início do descobrimento do país. Mas, a partir da criação do Consórcio Brasileiro Pesquisa Café, em 1997, até os dias atuais, naquela época a gente produzia em torno de 19 milhões de sacas de café, com uma produtividade em torno de 8 a 9 sacas por hectare. Hoje nós estamos produzindo entre 50 e 60 milhões de sacas, com uma produtividade em torno de 30 a 32 sacas por hectare, mostrando que os resultados da pesquisa ao longo desses anos fez com que a gente aumentasse, triplicasse quase a produção de café e a produtividade, e reduzindo inclusive a área de café, que antes era 2,6 milhões de hectares de café, hoje nós estamos em torno de 2,1 milhões de hectares. Então, além da produtividade e da qualidade e da criação de empregos e tudo isso, a cafeicultura brasileira ela tem um papel extremamente importante. Não é só o papel econômico, uma vez que nós participamos com 5% do PIB das lavouras brasileiras. A questão social,
Hoje o café é produzido em 16 estados, 1.448 municípios, e emprega em torno de mais de 8,4 milhões de pessoas, direta e indiretamente. Então, o cunho social é muito grande em relação a isso. Considerando ainda que 80% dos produtores rurais, das mais de 260 mil propriedades rurais, 80% a 82% são de pequenos produtores, ou seja, produtores de cunho familiar. Então, a importância social da cafeicultura brasileira, ela é indiscutível. E quando nós falamos sobre consórcio de pesquisa em café, a gente não pode se esquecer da importância, né, que esse consórcio teve para o melhoramento genético da cafeicultura no Brasil. O Brasil tem um dos maiores germoplasmas, né, se não o maior germoplasma da cafeicultura do mundo, né? As variedades que nós temos aqui foi de extrema importância para toda essa pujança que nós temos, né? Qual que foi o papel da Embrapa no desenvolvimento e no melhoramento genético da cafeicultura brasileira? Olha, inicialmente, os primeiros pesquisadores que foram contratados foi exatamente na área de melhoramento e biotecnologia, para fazer, ou seja, para construir um genoma café, que hoje é a base das pesquisas de melhoramento no Brasil. Para você ter uma ideia, ainda hoje, nós temos 95 projetos sendo desenvolvidos a nível de Brasil pelo consórcio, são 426 ações de pesquisa desenvolvidas por todas essas instituições, mais de 1.000 pesquisadores e técnicos envolvidos nisso, e da nossa carteira de projeto atual, 24 projetos são na área de melhoramento nas instituições, exatamente buscando o quê? Resistência a pragas e doenças, tolerância a estresse hídrico e a altas temperaturas, buscando material genético exatamente para que a gente tenha maior competitividade, maior no setor cafeeiro a nível mundial. Para vocês terem uma ideia, até muito pouco tempo atrás, o café era café brasileiro. Hoje não, hoje são cafés brasileiros. Então, nós hoje estamos exportando em torno de quase 18% de cafés diferenciados e cafés especiais, o que significa que o Brasil está se tornando, ou já se tornou, a fonte principal de oferta de cafés especiais para o mundo. E, seu Antônio, quando a gente fala dos trabalhos da Embrapa, tem uma questão que está muito em pauta nos últimos anos, e a gente vem acompanhando isso aqui no Café em Prosa também, que é a produção, que é a sustentabilidade, né? Isso é um destaque que a Embrapa vem dando bastante aí nos últimos meses, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é a nossa produção de café sustentável hoje? O Brasil, ele caminha a passos largos, ainda tem o que melhorar. O que o senhor acha? Olha, o Brasil caminha de uma forma muito rápida em relação à sustentabilidade. A cafeicultura brasileira ela é talvez a mais sustentável no mundo. Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, as indicações geográficas. São 8 indicações de origem e 5 denominação de origem. Ou seja, são cafés produzidos em regiões apropriadas para a produção de café especial, com características edafoclimáticas adequadas, um sistema de produção sustentável, usando tecnologia de ponta, e que os produtores tenham um cuidado enorme para produzir um café e ofertar um café com toda a sustentabilidade. Aqui eu estou falando da parte ambiental e da parte do que se usa na cafeicultura em termos de tecnologia. Mas nunca podemos esquecer que nós também estamos pensando na questão da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Então, nós temos que sempre estar na nossa mente os 3 aspectos da sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental. Então, basicamente, o café está andando nessa parte, já são um grupo grande de indicações geográficas,
mostrando que o café são cafés rastreáveis, e agora nós estamos andando para o lado, dando um passo maior, que nós vamos buscar, então, a questão da produção de café com baixa emissão de carbono, ou café carbono neutro. Esse é o nosso passo daqui para frente. O senhor citou aí, né, as origens do café brasileiro. E isso é uma característica talvez única também no mundo, né, que a capilaridade da cafeicultura brasileira, né, ela está em diferentes regiões do país, né, diferentes situações. A gente vê, por exemplo, o Paraná, que tinha muito café, de repente teve problema com o café e agora está timidamente retomando a cafeicultura. Temos café no Espírito Santo, né, que teve ali seus problemas com seca. Temos cafés em Minas Gerais, que acabou tendo geada. Temos cafés na Amazônia, cafés na Bahia, enfim. Diferentes regiões, cada uma com suas particularidades, seus desafios. Por outro lado, nós temos aí uma Embrapa que também tem uma capilaridade, né? Temos Embrapas em todas as regiões e todas elas se conversando, né? Apesar da Embrapa Café ter a especialização na cafeicultura, tem outros braços da Embrapa que se conversam ali. Como é que vocês usam essa capilaridade da Embrapa para auxiliar, né, uma cafeicultura tão vasta e diversificada? Olha, só para você ter ideia, dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, 8 fazem parte como é que se diz, da carteira de projetos do consórcio Pesquisa Café, porque a Embrapa ela é uma das consorciadas e ela é a coordenadora do Programa Nacional de Pesquisa de Café. Então, toda a pesquisa feita dentro desse Programa Nacional de Pesquisa Café, ele é um trabalho feito em parceria interna entre as unidades da Embrapa e externa entre as 46 instituições consorciadas. Então, esse trabalho, ele com muito pouco recurso, ele acaba rendendo, ou seja, produzindo muito mais, porque não há retrabalho e não é duplicação de trabalhos. Seu Antônio, a Embrapa está fazendo 22 anos e esse ano a gente teve aí essa questão da geada, tem a seca prolongada. É um cenário que pelo menos há 24 anos a gente não observava no setor, né? Muito preocupante, a gente ainda precisa aguardar para saber o que vai acontecer. Mas o que eu queria entender do senhor, qual que tem sido assim o grau de dificuldade para a gente entender o que está acontecendo com o nosso café hoje, considerando que é praticamente uma coisa nova para todo mundo, né, seu Antônio? Os produtores falam, a gente tinha esquecido como era ter uma geada desse porte, tem essa seca, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas como é que tem sido trabalhar nesses últimos dias, unir forças, as informações, como é que tem sido esse momento para vocês aí da Embrapa? Olha, para você ter uma ideia, o setor cafeeiro, nós temos um Conselho Deliberativo da Política do Café, no Ministério da Agricultura, onde tem representação nos ministérios e representação de todo o setor produtivo, tanto o CNC, CNA, a BIC, a BICS e o Secafé da Exportação. Então, esse conselho é presidido pela nossa ministra Tereza Cristina, que determina, que trabalha em cima da política de café, tanto a nível nacional como internacional, em relação ao Brasil. O que está sendo colocado? E nós temos um fundo de defesa da economia cafeeira, que é usado tanto para investimento, quanto a gente usa uma pequena parte disso para pesquisa. Então, o que está sendo trabalhado agora é alocar parte desse recurso para poder fazer a recuperação dos cafezais que foram, como é que se diz, afetados por essa geada recente. O que acontece é o seguinte, a Conab, o Procafé, a Emater Minas com participação da OCB, eles estão trabalhando para fazer um levantamento, que nós não temos os dados corretos até agora, um levantamento correto de qual a área que foi afetada e em que nível cada área foi afetada, para que a gente possa, então, utilizar esses recursos
para poder recuperar os cafeeiros e garantir aos produtores que eles não precisam sair da sua atividade e buscar outra forma de vida. Porque é o que eu coloco para vocês, manter o homem no campo, principalmente o produtor de café, com sua família, que é uma coisa tradicional ao longo do tempo, e considerando o empreendedorismo desses, eu diria, dessas pessoas que trabalham de sol a sol, eu diria que nós não podemos perder essa força de trabalho do Brasil, e então eu vejo que todo esforço que está sendo feito em relação a isso tem um efeito, tanto econômico quanto social para o país. Bom, Antônio, chegando aos nossos finalmente aqui na entrevista, Embrapa Café, 22 anos, né, uma instituição jovem diante da história da cafeicultura no Brasil. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desses 22 anos, né, da Embrapa, e quais são os próximos passos que serão dados. O senhor já citou aí, né, que a cafeicultura baixo carbono, mas quais são os próximos passos? Conta um pouquinho do balanço e o futuro aí da Embrapa Café. Olha, hoje nós temos uma carteira de projeto dentro do consórcio Pesquisa Café, onde nós temos alguns desafios de inovação que tem que ser trabalhado com muito cuidado. A questão do melhoramento, sempre buscando resistência a mais de uma praga e doença, a questão de tolerância a efeito de estresse hídrico e altas temperaturas. Esse é um lado da questão. O outro lado, e nós temos que continuar nosso programa de melhoramento, sempre buscando plantas mais produtivas, de melhor qualidade e com aspectos de resistência e tolerância cada vez mais, como é que se diz, pronunciados. O outro lado é a questão dos serviços ambientais relacionados à cafeicultura, que é buscar sistemas agroflorestais, e nós temos 18 projetos nessa área, são sistemas agroflorestais para fazer com que a gente possa, de alguma forma, ter informação suficiente para que a gente possa produzir café numa condição onde não vai estar tão susceptível à questão de geadas e baixas temperaturas. Por outro lado, a questão do baixo carbono, o café carbono neutro. E mais recentemente, nós temos um grupo de projetos que busca novos produtos à base de café. Isso para utilizar aqueles cafés de baixa qualidade, porque nem todo o café produzido na lavoura ele é de alta qualidade. Você tem 60% de café que pode ser especial, depois você tem um percentual que são café de bebida dura, ou seja, um café tradicional, e você tem um café que é um café de baixa qualidade. Esse café de baixa qualidade, ele então está sendo trabalhado no sentido para a produção de proteína, tanto para consumo animal como humano, a questão de fármacos e assim por diante. Seu Antônio, então, e para a gente finalizar... Pode concluir, perdão. Então, o nosso caminho é um caminho longo, é um caminho constante, e o país, eu entendo que o país tem que investir em ciência e tecnologia, e a agricultura brasileira hoje ela é feita com ciência e tecnologia. Então, olhando para esse lado, associando o empreendedorismo e a força de trabalho de nosso produtor brasileiro com as tecnologias que estão sendo disponibilizadas para ele, eu tenho certeza que nós vamos ter sustentabilidade e vamos continuar tendo o protagonismo que nós temos na cafeicultura e em outras culturas no nosso país. Seu Antônio, o senhor acha que para os próximos anos, próximas safras, o clima vai continuar sendo a maior dificuldade que a gente tem para avançar? Entender essas irregularidades? O que o senhor acha? Olha, nós estamos trabalhando num país com clima tropical. Então, a gente está sujeito a tudo. Então, a pesquisa ela tem que andar na frente para que, quando ocorrer os eventos climáticos que são indesejáveis,
a gente esteja preparado, tenham plantas adaptadas e estejamos preparados para continuar nosso trabalho. E a produção desse produto é tão consumido no mundo. É interessante colocar, o café só perde pela água. Tirando a água, o café é a bebida mais consumida no mundo. E o Brasil está privilegiado porque a cada 3 xícaras de café consumida no mundo, uma é brasileira. E é nessas vozes, né, a gente vai se esforçar cada vez mais para trazer essas vozes da experiência e vozes da esperança aqui, representando a Embrapa Café, o Antônio Fernando Guerra. Antônio, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade em função da importância desse programa de vocês de Café em Prosas, né? Eu fico muito honrado de estar participando dessa entrevista. Muito obrigado. Agradecer também a presença aqui da minha amiga Virgínia Alves. Obrigada, Erickson. Seu Antônio, muito obrigada pela participação. Notícias Agrícolas está de portas abertas para a Embrapa. Tendo qualquer novidade, que a gente puder ajudar em divulgar o trabalho de vocês, conte com a gente, conte comigo, com o Erickson, com toda a equipe aqui do NA. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado, Virgínia. Até a próxima. Lembrando, amigos, então, que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais cafeicultores recebam as nossas entrevistas. A gente está aqui na nossa batalha de trazer vozes da experiência e vozes, né, da esperança, que vamos retomar o café, né? Vamos seguir em frente aí, que as dificuldades aparecem, mas estamos aqui para trazer as melhores informações para vocês e ajudar vocês nesses momentos. Até semana que vem, um abraço.